Muito boa tarde, senhoras e senhores. Vamos começar mais uma aula de história, então. Vamos trabalhar hoje a América pré-colombiana, né? América, civilizações pré-colombianas. O que são efetivamente civilizações, esse processo todo aí, né? Aquele período todo que veio, especialmente antes do Colombo, né, que descobriu a América em 1492, né, o Colombo, 1492. Nessa condição aí a gente vai trabalhar três povos fundamentais, os incas, os maias e os astecas, né, mas primeiro a gente vai definir o que efetivamente é uma civilização, né? A gente já falou isso aí lá nas primeiras aulas de história. Civilização se relaciona fundamentalmente a um processo urbano. É uma civilização, é uma sociedade mais complexa, é uma sociedade vinculada a essa perspectiva, né, da cidade, efetivamente, né? Alguns determinam civilização o povo que constitui-se em cidades, beleza? Então vamos lá, olha só. Houveram diversas civilizações e diversos povos aqui na América antes do processo da chegada dos europeus, né? Houveram diversos povos e diversas civilizações, tanto na América do Norte, quanto na América do Central e assim também na América do Sul. Essas civilizações tiveram seus apogeus, né, e depois seus declínios, né? Quando o Colombo e especialmente os espanhóis chegaram aqui, né, tinha fundamentalmente esses três povos aqui. Aqui é um traço absolutamente importante para a gente relembrar para dizer por que o território brasileiro ficou sem essa ocupação mais extensa, mais extensiva de 1530, de 1500 a 1530, né? Porque aqui não tinha ouro, entre as civilizações, entre os povos que foram encontrados aqui, os portugueses não encontraram povos que possuíam ouro. E nessa condição, então, né, a grande ação que foi feita no Brasil em 1500 a 1530 foi o processo de extração do pau-brasil. No mundo espanhol, a galera já se jogaram, né, viram que alguns povos tinham alguns pingentes, algum uso de ouro e prata, né, e eles foram atrás de Eldorado, que é uma cidade mágica, né, busca de Eldorado, a cidade que era feita de ouro, né, e vários conquistadores tentaram fazer esse processo de conquista. Mas antes de falar dessa conquista, a gente precisa falar dessas três grandes assim civilizações que tinham vida urbana, que tinham vida complexa, que estabeleceram um processo absolutamente complexo, mesmo sem conhecer a roda, mesmo sem conhecer o cavalo, né, eles estabeleceram uma civilização, algumas civilizações muito complexas, né? A primeira civilização Inca, né, que é tão, né, próxima da gente, uma civilização que se desenvolveu fundamentalmente na Cordilheira dos Andes, tinha como capital Cusco, que fica no Peru, hoje, né, fica no Peru, e ela era uma civilização que pegava boa parte da Cordilheira dos Andes, chegando até o Chile, Argentina, indo até a Bolívia, Peru, Colômbia, até Venezuela, né? Uma civilização muito extensa, usando dessa geografia, né? Era um povo, né, que estabeleceu um processo de unificação, né? Tinha um processo unificado de controle, desenvolveu muito bem a agricultura, né? Especialmente as batatas, né? As batatas que para nós a gente tem algumas poucas variedades, para os incas ela tinha uma série de variedades, né, diferentes, coisas que eles plantavam nos terraços, né, usando da geografia da Cordilheira dos Andes e obtendo diferentes plantas, né, diferentes frutos, né, diferentes plantas em relação a isso aí. O milho era uma relação também muito presente, aliás, especialmente para os maias, né, o milho tinha uma relação quase que religiosa, né, tanto que em algumas relações ali de mitos originários dos povos, né, estabelece o milho como uma relação originária desses povos todos que estabelecem aqui, né? Na Cordilheira dos Andes estabeleceram esses povos aqui. Eu queria relembrar, né, a complexidade desse povo aqui, né? Esse povo Inca, que fazia construções absolutamente desenvolvidas e coisas que a gente vai só desenvolver muito depois, né? Entre Mendoza e Santiago de Chile, né, na Cordilheira dos Andes, né? Mendoza de um lado da cordilheira, Santiago do outro, tem a cordilheira aqui no meio. Em cima ali, próximo da cordilheira, tem
uma estação hidromineral que os incas fizeram para curar as suas dores, né? Isso é um traço só desse elemento, né? Machu Picchu, né? Machu Picchu é uma cidade que foi feita com uma intenção religiosa de observação dos astros. Aliás, os calendários nesses três povos são calendários muito bem elaborados, né? Muito bem elaborados. Ficou muito famoso o calendário maia, né? Em 2012, sobre a questão do fim do mundo, né? Em 2012, sobre o calendário maia, né? Mas era um fim de um ciclo que estabelecia, né? Então, todos esses elementos são muito vinculados a um processo de desenvolvimento. Mas por que esses povos desenvolveram muito o calendário? Porque eles desenvolveram a agricultura como elemento central. Tá? O povo maia, que desenvolveu especialmente na região da América Central, ali para baixo do México, né? Ficou entre as duas grandes civilizações, né? A civilização maia, né? Assim como a civilização inca, muito bons no aspecto de construção, era um povo absolutamente vinculado às questões guerreiras, né? Assim como os astecas, né? Tinha o sacrifício humano, né? Vinculado aos deuses. Especialmente essa ideia do sacrifício, ela era uma vinculação aos deuses, né, para estabelecer uma sincronicidade com o universo, né? Era necessário matar o inimigo porque a morte representava, né, a condição do equilíbrio da vida, né? Esse é o elemento central. Os astecas, né, são um povo que se desenvolveu fundamentalmente na região que hoje é o México, né? Tu tinha a civilização mexica, né? E ali se desenvolveu toda essa civilização que eram exímios construtores, né? Eram também relações piramidais, mas eram relações que não tinha pirâmide completa, né? Tinha um vazado em cima e uma civilização urbana muito complexa. As cidades, tanto de incas, maias e astecas, eram maiores que as cidades europeias quando chegaram esses conquistadores aqui, né? Eram cidades muito organizadas, com alto índice de desenvolvimento arquitetônico, inclusive, né? Então era uma sociedade complexa, eram umas sociedades complexas, mas eles não tinham, né, aquilo que os europeus tinham, que era o cavalo, o cachorro e a pólvora, né? E também o vírus da gripe, né? Da varíola e tal. Foi o vírus, a pólvora, o cavalo e os cachorros aí estabeleceram uma vantagem que os astecas não tiveram e não conseguiram vencer. Os conquistadores, né, houveram vários, a gente podia botar uma lista muito grande aqui os conquistadores, aqueles que buscavam conquistar o Eldorado e buscavam conquistar as riquezas, porque era uma ação, né, de homens que eram, por um lado, muito corajosos, mas um pouco inconsequentes, né, no sentido de se jogar nessa relação do mundo, né. Os mais famosos, no meu entendimento, é o Cortés e o Pizarro, né. O Cortés é considerado o conquistador do Império Azteca, né? E o Pizarro, o conquistador do Peru ou do Império Inca. Isso com poucos homens, né? Os exércitos locais tinham muito mais homens, né? Mas a eficácia de guerra dos europeus era muito maior. E eles também jogavam com as disputas que existiam localmente, né? Tanto o Cortés quanto o Pizarro tiveram apoio de outros povos que travavam, né? Enquanto que tinham os povos Inca e Azteca como inimigos deles, né? Então teve essa relação, assim como os portugueses tiveram muito, né? Os portugueses também jogaram muito, né? Os vários povos indígenas aqui, muitos entravam em guerra uns com os outros e para, né, ter uma vitória pontual, um indígena contra um outro, um povo indígena contra um povo indígena, se aliava aos europeus dessa condição aí. Então tem essa condição aqui, o Cortés e o Pizarro. O Cortés, ele vence o Montezuma, ele entra e vence o Montezuma, né, na própria cidade, e o Pizarro, ele aprisiona o Atahualpa, que é um nome muito importante para os incas, na tradição inca, o Atahualpa, né, que é o último imperador inca de grande vulto, né? Depois eles matam, depois recolocam outro imperador no lugar e os espanhóis matam novamente. Aqui eu queria que a gente traçasse alguns elementos da historicidade. Por que os espanhóis atacaram rapidamente? Por conta da prata e do ouro.
Lembra, na Europa tínhamos, né, o mercantilismo, e uma das vertentes do mercantilismo era o metalismo. Então eles se jogaram atrás de prata e ouro. Depois que os espanhóis descobriram a prata na América, especialmente na Bolívia, né, que é a chamada montanha de prata, né, que é Potosí, né, teve uma virada inclusive na economia europeia, né, com a ida de navios e navios com prata extraída da Bolívia, o que fez inclusive o fluxo comercial europeu, né, se desenvolver por conta desse lastro, né, desse lastro em prata, né, e por ter essa possibilidade de circulação cada vez maior das mercadorias, né, no século XVI e XVII. Certo, gente? Então é isso aí, um grande abraço e já voltamos com mais uma aulinha aí sobre essa questão das relações de produção, as relações econômicas, né, no período ou das civilizações pré-colombianas. Certo, gente? Um abração, valeu!